Fala galera da Flowcore Academy, beleza? A gente vai iniciar aqui uma série de vídeos estreando o canal, falando sobre as tecnologias, né? E eu vou me propor a falar dessas tecnologias aí de forma, claro que básica, né? Durante 9 minutos. É uma série que conheça as suas tecnologias em 9 minutos. Então vamos lá. Primeira tecnologia que a gente escolheu aí, definiu para iniciar essa série de vídeos, né? É uma tecnologia que a gente tem muito apreço, que é a tecnologia aí de turbina de medição. Então essas turbinas de medição, elas são muito, o uso delas é muito difundido na indústria, né, e tem o objetivo aí de realizar medições de fluidos e tudo mais, incluindo modelos que fazem medição de gás também, né, medidores considerados aí rotativos, né, na parte de gás, lineares. Então, essa tecnologia, ela se baseia na captação de pulsos, né, pela revolução ali do seu rotor, né? E com isso aí você obtém uma série de pulsos, tá? Uma turbina, para você definir a vazão que você vai fazer a leitura dela, né, depende de um fator chamado fator K. E esse fator aí ele é primordial para que você obtenha vazão a partir da velocidade de escoamento, né? Ou seja, essa velocidade de escoamento que passa através do rotor, né, é que faz o movimento, né, dessa turbina, tocando ali o pickup magnético, que eu vou mostrar mais à frente aí, e aí, com isso, você tem ali a contagem de pulso, exatamente como se fosse ali, ó, você apertando ali um botão, né, de liga e desliga da luz da sua casa, né? Cada vez que você aciona, né, seria um pulso. Então, você vai contando pulsos e você vai, claro que com um equipamento associado que é um computador de vazão, que ao longo dessas séries a gente também vai falar de computador de vazão. Então, com esse computador de vazão, né, bem parametrizado, com todos os valores, né, da curva de K-factor, né, desses medidores, né, se obtém a vazão a partir daí, através desse cálculo, né. Porque o título se chama 40 anos, né, disso daí, né? Em 1790, né, aproximadamente, a invenção básica da turbina, né, foi feita lá, e era um rotor mecânico, né, que era acionado por fluxo de água, né? Então, quer dizer, a primeira ideia de turbina aí, ela vem daí, de 1790, né? Em 1940 ali você tem aplicações críticas, tá? Vem aí com o advento da Segunda Guerra Mundial, né? Você tem um aperfeiçoamento aí pelos militares e tudo mais. E aí você tem alta precisão em sistemas hidráulicos e de combustível aeronáutico, né? Então começou a fazer aí o controle do combustível, né? O controle de volume, né? Na verdade, combustível aeronáutico é convertido, né? Até para massa, né? Mas se tem aí hoje, né? Essa questão aí de você obter a massa através de uma turbina, claro que com um computador de vazão associado, né? Então, o padrão industrial que a gente tem hoje, né, ele vem aí com o advento da API, né, que determinou aí a API MPMS, né, o capítulo 5.3, tá? Então, ela vai determinar aí o padrão universal aí de como tem que ser uma turbina de medição, né? Então, em 78 aí tem a primeira publicação oficial, né? De 87 a 2009, né, houve uma expansão de escopo dessas normas API aí, veio outras atualizações, né, e a API, capítulo 5.3 aí, é a quinta edição e o ano vigente aí é 2022, tá? É, no momento em que eu gravo esse vídeo, né, a gente não tem notícia aí de uma atualização mais recente que isso. Mostrar aqui as partes, né? Essas são as partes da turbina, né? Aí eu estou só com os componentes mecânicos. Isso é um tipo de turbina, tá? É um tipo de turbina chamada helicoidal, que é a que eu trouxe aqui, que em ambientes offshore, em ambientes industriais, em medição de hidrocarbonetos, tá? É a que mais se utiliza, né? Então,
A gente tem aí, né, esse crosspiece aí, né, que seria uma quebra ali de fluxo, né, a montante, né, e um rotor helical, né, um cartucho e o crosspiece de saída, né? Então, basicamente o rotor ele é feito desta forma até. E esse modelo aí helical, né? A ideia de se fazer desta forma, né? Com ângulo de ataque tangencial ali alongado, a ideia é você diminuir aí a perda de carga do sistema, né? Outras turbinas com aletas, né, possuem aí, acabam tendo aí uma perda de carga um pouco maior. Mesmo assim, uma perda de carga de turbina, né, ela para um sistema aí de uma pressão razoável, né, ela acaba sendo, não diria insignificante, porque depende da quantidade de turbinas e o tamanho da tubulação, mas é uma perda de carga baixa, tá? A grande característica e principal que eu diria de uma turbina, tá, são as características construtivas dela, né? Então você tem aí características que são determinadas aí por a análise de velocidade, né? Pressões turbulentas e arrasto, sem criar protótipo físico, né? Aí, na verdade, eu estou falando aí quando essa construção mecânica vai para um laboratório para fazer um estudo de CFD, né? Que é a análise computacional, né, do fluido dinâmico, né, e também é feita uma análise aí de elementos finitos, né, que avalia a integridade do rotor, né, e aí utiliza as cargas aerodinâmicas, né, que você determinou no teu CFD, tá? Então, a tecnologia, né, de medição por turbina se baseia especificamente, né, nessa questão de você ter aí a parte construtiva muito bem avaliada, né? A geometria muito bem avaliada. É aí onde está o ponto de máxima tecnologia, né? Esses são os componentes aí, são os pré-amplificadores, né, e o pick-off magnético, né? Então, o pré-amplificador, na verdade, né, como é um pré-amplificador, ele vai amplificar o sinal, porque o pick-off magnético gera um pulso de uma milivoltagem muito baixa, né? Então tá aí, esses são os dois componentes aí, que são os componentes eletrônicos da turbina, né? Mostrei ali as partes mecânicas e tá aí os componentes eletrônicos. E aí você vai aprender muito mais, tá? Sobre turbinas de medição e outros medidores, né? A Flow Core Academy tem o objetivo aí de realizar treinamentos de uma forma bem prática, tá? De campo, baseada em vivência de campo, né? E aí a gente tem esse treinamento de medidores de vazão, tá? Que é muito completo. Você vai aprender aí a parametrizar, a determinar qual a melhor aplicação para se você ter no seu processo e tudo mais, né? E esses cursos costumam acontecer uma vez por mês, né, em determinadas épocas do ano, tá? No momento em que eu gravo esse treinamento, né, a nossa próxima turma aí será em agosto, de 10 a 13 de agosto. Os treinamentos da Flowcore são em horário alternativo, das 19 às 22 horas, tá? E quem quiser, o link aí para inscrição vai estar aqui embaixo, e sempre o link que vai estar aqui embaixo sempre vai ser o da turma mais atual. Beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo 9 minutos. Aprenda uma tecnologia.